1998, nós tivemos uma conferência da Estaca. Nessa conferência da Estaca, o presidente Desjaniers chamou todos os líderes da Estaca, né? Então eu já sabia que iria ter mudança na presidência da Estaca, porque foram chamados todos os bispos, os conselhos para entrevista aqui na Estaca. E nessa ocasião, a conferência foi presidida por Helder Massagardi e Helder Coelar. Helder Massagardi estava presidindo a conferência e o Helder Coelar estava ajudando Helder Massagardi nessa conferência. Começou a sessão de conferência, né, as entrevistas, e todos nós fomos entrevistados. E quando eu entrei na sala para a entrevista, aconteceu algo bem interessante, porque Helder Massagardi olhou para mim e não tirou mais olhos de mim. E durante toda a entrevista, quem conduziu toda a entrevista foi Helder Coelar, né? E depois de 5, 6 minutos, quando Helder Coelar terminou a parte dele, então ele perguntou para Helder Massagardi: Helder Massagardi, tem mais alguma coisa que você gostaria de perguntar ou falar alguma coisa? Ele simplesmente disse: não, eu não tenho mais nada. Mas ele continuava me olhando direto. Eu assustei, porque eu falei: acho que tem alguma coisa errada na minha vida, porque acho que descobriu alguma coisa errada e está olhando direto para mim. Aí depois que terminou a entrevista, nós nos despedimos, eu saí da sala, aí o presidente Desjaniers falou para mim: vai para casa e qualquer coisa nós vamos chamar você de novo. Então, quando for chamado, você vem com a sua esposa para a nova entrevista. Aí tá bom. Aí voltei para casa, eu conversei com a Mitico sobre o que tinha acontecido aqui na Estaca e passei para ela que provavelmente, se tiver mais alguma entrevista, nós teremos que ir para a Estaca juntos. E ela falou: tudo bem. E passou algumas horas, aí o presidente Desjaniers ligou para mim de novo e ele disse: vem para cá, urgente, com a tua esposa. Como já estava mais ou menos preparado, nós saímos, né, viemos para a Estaca. E quando nós chegamos aqui na Estaca, o irmão Feitosa estava sendo entrevistado. E a entrevista dele até que durou bastante. Eu imaginei: nosso presidente Feitosa então vai ser o presidente da Estaca e provavelmente está me chamando para conselheiro ou alguma coisa dentro da Estaca. E logo o presidente Feitosa saiu e Helder Coelar e Helder Massagardi me chamou de novo para entrar. Primeiro chamou a Mitico, conversou um pouquinho com a Mitico e depois me chamou de novo. Aí juntos ele me fez o chamado de presidente da Estaca. E quando ele fez o chamado de presidente da Estaca, ele me disse: você tem 5 minutos para escolher teus conselheiros. Você já tem algum nome? Um mês antes dessa conferência da Estaca, eu tinha 2 nomes na minha cabeça. Um era o irmão Jorge, o outro era o irmão Cláudio. Mas eu estava imaginando, por que esses 2 homens estão na cabeça? Aí veio esse episódio da conferência, eu falei: eu não vou ser chamado presidente da Estaca porque estou 1 ano como bispo da Aromarizal, né? E então, provavelmente, não sou eu. Mas aqueles 2 nomes não saíram da minha cabeça. Quando o presidente Massagardi me fez chamado, então ele perguntou para mim: você já tem um nome? Eu falei: já tenho os 2 nomes. Você não quer ponderar sobre isso? Vai na sala do lado e você pode ponderar. Tá bom, eu falei: vou na sala, vou ponderar de novo sobre esses 2 nomes. Orei de novo e senti o mesmo sentimento. Apareceu de novo os 2 nomes. E voltei para a sala e confirmei com Helder Massagardi. Helder Massagardi é o irmão Jorge Castro Alves e o irmão Cláudio Alves Souza. São os 2 que eu quero para meu conselheiro. Logo em seguida, eles chamaram os 2, né? E o irmão Cláudio Alves Souza acabou sendo meu primeiro conselheiro e o Jorge Castro Alves meu segundo conselheiro.
Passado 6 meses aproximadamente, o presidente Cláudio foi transferido para Porto Alegre. E então nós chamamos o presidente José Feitosa de Andrade Filho como segundo conselheiro e passamos Jorge Castro Alves para primeiro conselheiro. Após aproximadamente 3 anos e meio, o presidente Jorge foi transferido para Rio de Janeiro, Niterói. E então acabamos chamando o presidente Marcelo Cirilo Alexandre. E continuamos na presidência com o Feitosa e o Marcelo até o final do nosso mandato. Uma coisa muito importante dessas pessoas foi o apoio que recebi. Foi apoio integral, tanto do presidente Jorge, tanto do presidente Feitosa, presidente Marcelo, presidente Cláudio, todos eles me apoiaram integralmente. E além de todas as organizações da Estaca, a primária, as moças, rapazes, Sociedade de Socorro, os homens do Sumo Conselho, os bispados, os bispos em geral, todos tivemos apoio muito grande e também apoio dos membros da igreja. Tivemos vários eventos na Estaca, onde nós sentimos um apoio muito grande dos membros da igreja. E esse é um agradecimento especial que eu tenho pelos nossos líderes que nos apoiaram, pelos membros que nos apoiaram, pelos conselheiros que eu tive, que me apoiaram 100% durante os 10 anos e pouco que nós ficamos juntos. Na entrevista com o presidente Massagardi, Helder Massagardi, nós conversamos muitas coisas. Uma das coisas que ficou muito claro na minha mente era o fortalecimento dos membros. Nós tínhamos 12 unidades na nossa estaca. Eram 9 alas e 3 ramos. E a frequência dos ramos não era muito alta, era bem baixa. Então, na nossa reunião, nós sentamos e avaliamos que poderíamos fazer alas mais fortes, né? Fechando algumas unidades e fortalecendo aquelas outras unidades que estavam um pouquinho mais fracas. Então, o que nós fizemos? Nós eliminamos 3 ramos, né? E transferimos esses membros para as unidades. E nesse processo, uma coisa muito importante que aconteceu foi o apoio dos bispos. Os 12 bispos e presidente do ramo que estavam comigo, sentamos alguns dias juntos para delimitar novamente toda a área da nossa estaca, né, das alas. E todos os bispos, quando nós sentamos, eu tinha pedido para o bispo, verifique aonde vocês têm, os membros têm mais facilidade de frequentar. Né? Porque eu contei a minha experiência. Eu morava a 800 metros da capela, do Campo Limpo. Aí só que eu frequentava a capela do Clementino, que fica a 3, 4 quilômetros da minha casa. E eu contei esse episódio e eu falei para os bispos, eu quero que os membros frequentem o lugar mais próximo da sua casa, ou o lugar mais fácil de acesso à unidade. E assim eles nos ajudaram, debruçaram no mapa e delimitaram as áreas que poderiam ser nova unidade. E foi muito importante isso, porque eles não mediram esforço, passamos horas e horas trabalhando em cima disso. E isso nos fortaleceu mais, né? As unidades tiveram mais liderança, a estaca teve mais condições de ter lideranças fortes. Isso fortaleceu dentro da nossa estaca. E falando sobre o apoio dos membros, uma coisa muito marcante para mim foi a rededicação do Templo de São Paulo. Na ocasião, foi solicitado que os membros pudessem ajudar na confecção de materiais, né,
nas danças, corais, enfim, todas as coisas que foi feito na rededicação, eles solicitaram que nós, a Estaca, fornecesse os membros para que pudéssemos fazer com que as danças, a coral, o material pudesse ser tudo confeccionado dentro do prazo que nós temos estabelecido. E uma coisa muito interessante aconteceu, que quando eu solicitei, as pessoas que nunca tinham dançado na vida dele, tinham vergonha de dançar, foram lá e dançaram. Até uma dessas pessoas acabou se tornando um bispo de uma das unidades. Então, o apoio foi muito importante e nos ajudou muito nesse nosso trabalho que nós precisamos realizar. Outro fato importante também foi quando nós construímos essa capela, né? Porque as nossas conferências de Estaca é feita lá no ala do Jardim Clementino. E a capela lá é pequena, cabe em torno de 600 pessoas, lotando muito, 650 pessoas. E nós tínhamos duas sessões, eram duas sessões de 600, 650 pessoas. E numa dessas conferências foi presidida por uma autoridade geral e logo depois dessa conferência eu recebi a ligação do funcionário, né, de compra de terreno, dizendo que queria comprar um terreno para a nossa estaca. Eu imaginei que fosse um terreno para a região do Jardim das Rosas, onde já tinha solicitado um terreno. Aí quando nós viemos ver o terreno, ele começou a procurar em outro lugar. Eu falei, mas não foi aqui que eu pedi. Não, mas é aqui que nós temos que procurar. É aqui que nós temos que encontrar um terreno. Pesquisando um pouquinho mais, perguntando para ele o que aconteceu, ele falou, isso não foi seu pedido. Veio da presidência de área, esse pedido de construção de uma nova capela. Inclusive vai ser sede da estaca. E depois de várias procuras, eles encontraram esse terreno aqui, onde nós estamos hoje, sede da estaca. Eram 3 lotes. E 2 lotes se prontificaram a vender, né? E nós compramos 2 lotes. Mas era insuficiente para construir a sede da estaca com o estacionamento que nós precisávamos. Então, primeiramente, nós construímos a capela, a sede da estaca, e ficou pouco estacionamento, em torno de 80 a 90 carros que pudéssemos estacionar. E outra conferência que nós passamos aqui, era presidente era bispo-presidente na época. Ele veio junto com o DPA presidir a nossa conferência. E durante uma sessão de manhã e a sessão geral, eu vi os dois andando ao redor da capela, fazendo vistoria, que todo ano eles fazem essa vistoria, né? E eu vi os dois olhando por cima do muro. Os dois eram bem altos. E os dois estavam olhando por cima do muro. E até eu falei para o presidente Marcelo naquela ocasião, ele estava do meu lado. Falei, presidente Marcelo, nós ganhamos esse terreno. E passaram-se alguns meses, realmente nós tínhamos a nova compra do terreno, que era esse terreno do estacionamento. E hoje nós temos então uma sede da estaca com estacionamento suficiente para comportar todos os membros da nossa estaca. Nós temos muitas experiências, né? A outra experiência que marcou muito também foi, primeiro, projeto de serviço que nós fizemos aqui na estaca. Era Mãos e Coração a serviço da educação. Nós reformamos uma escola e nós convidamos os membros para participar. E nesse projeto nós tivemos mais de 400 membros participando. Era uma escola perto da ala do Jardim Clementino, que não comportava tanta gente trabalhando dentro daquela escola. Mas todos atenderam o nosso chamado. Muitos atenderam. E essa é uma gratidão muito grande que eu tenho aos membros, aos líderes
que sempre esteve do nosso lado, nos ajudando e nos apoiando no nosso trabalho. Nenhuma das lideranças auxiliares, nenhuma dos bispos ou sumo conselho queixava sobre alguma coisa. E todas as decisões que nós tomamos na presidência da Estaca, eles acatavam tudo. E muitas atividades que nós realizamos e somente com a ajuda desses grandes líderes nós poderíamos realizar. E essa é a minha gratidão por cada um dos nossos líderes da nossa Estaca, pelos membros que nos apoiaram o tempo todo nesse grande trabalho que nós precisamos realizar. E foi em 2009, nós tivemos a nossa conferência da Estaca, e eu já sabia que nós teríamos mudança, que eu seria desobrigada, porque já estavam designados 2 autoridades gerais que viriam para cá, para presidir a nossa conferência. Era presidido por Elder Charles Didier, que era presidente da área Brasil, e nessa conferência, Elder Charles Didier disse uma coisa muito interessante. Ele falou: nessa conferência você vai experimentar algo muito espiritual, que acontece em toda a mudança de presidente da Estaca. E você vai presenciar isso durante as entrevistas que vão acontecer, pelo processo todo que iria acontecer nessa mudança de presidente da Estaca. E realmente foi muito interessante como o senhor trabalha. Ele tinha vários nomes dentro daquele pessoa que estava entrevistando. Mas tinha uma pessoa que o senhor já sabia quem era essa pessoa. E desde o princípio já sabia disso. Quando ele olhou aquelas fichas todas, ele já sabia quem era. Assim como Ademar Sagatti sabia, né, quando fez o meu chamado. Então, foi uma experiência muito especial para mim, que eu estava saindo naquele momento. E depois que terminou toda a entrevista, depois que terminou o chamado do presidente Jorge Castro Alves como presidente da Estaca, ele chamou de novo para conversar. Ele disse: o que você sentiu? Eu falei: presidente, eu nunca tive uma sensação dessa que eu tive nesse momento. Essa clareza do que é, como que o senhor trabalha com essa revelação. E nós sabemos que o senhor trabalha através de revelação. E nenhum homem dentro do reino de Deus trabalha por acaso. Assim nós já fomos preordenados. E muitas vezes os milagres acontecem. Nós temos visto muitos e muitos milagres acontecerem com os nossos líderes, com nossos bispos, com a nossa presidência da Estaca. Então, o Senhor trabalha da maneira dele. Ele prepara as pessoas, assim como ele preparou, principalmente a Mitico, durante algum tempo, antes de me chamar. Porque ela sabia que um dia eu iria ser chamado, mas ela nunca me revelou isso. Mas quando o Ademar Sagatti chamou, veio para cá já sabendo que realmente ela iria dizer sim para o Ademar Sagatti, porque ela sabia que esse era o chamado que o Senhor tinha preparado para mim. E são experiências muito especiais que eu tenho, que poderia contar horas e horas aqui, mas são experiências sagradas que nós temos durante o nosso trabalho. Eu tenho uma frase, né, desde a missão, que sempre me ajudou. E essa frase diz: floresça onde Deus te colocou, mesmo que seja no alto de um rochedo. E isso me traz muita lembrança, né? E tem uma música de Noviça Rebelde que eu gosto muito, chamada Edelweiss. Edelweiss é uma flor que floresce no alto de uma montanha. E ela floresce entre os rochedos, entre as suas dificuldades.
Então, o Senhor nos colocou aqui, e o Senhor nos deu a oportunidade para nós vencermos nossos obstáculos, vencermos nossos desafios. E Ele sempre vai nos ajudar. Assim como a Edelweiss floresce no alto de um rochedo, todos nós devemos florescer aonde o Senhor nos colocou, para que a gente dê muitos frutos para o Pai Celestial. Ele não coloca aqui por acaso, mas Ele selecionou cada um de nós para que nós pudéssemos vir aqui na Estaca Campolino, nas suas unidades, para que nós possamos florescer e fazer com que as nossas unidades cresçam, que a nossa estaca cresça, que nós possamos ter muitos e muitos membros fortes, líderes, para que possa conduzir a nossa estaca, a Estaca Campolino. Esse é o plano do Pai Celestial. E eu sei que o Pai Celestial vive e Ele nos revelou muitas coisas. E para mim, revelou muitas coisas. Eu tenho certeza que o Pai Celestial ama cada um de nós, juntamente com o Salvador Jesus Cristo. Ele tem um amor muito grande por nós. E eu sei que se nós fizermos nossa parte, nós podemos florescer muito dentro da nossa estaca, a Estaca Campo Limpo, e dentro das nossas unidades. Isso é meu testemunho que deixo com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.